Tá entrando aqui já. Olá, E aí, Jamil, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem aí contigo? Cada vez melhor, prazer estar com você aqui. Renan, só uma pergunta, eu estou com a sensação que está escuro aqui. Está muito escuro para você aí? Eu Tá tô, tá um pouquinho. é, eu tô com duas luzes atrás, por que que ela está refletindo? Será que ficou escureceu? Coloquei. Bom, esse pouquinho, deixa eu tentar apagar essa aqui, porque também. Então, melhorou ou piorou? Ficou mais escuro, mais claro? Acho que deu uma melhorada, mas eu tô te ouvindo bem, pelo menos. Dá É, pra ver, só um pouquinho escuro, mas dá pra ver. Ó, a Nívia falou que tá a ótimo. Nívia falou que tá ótimo, é ótimo, então tá bom. Fiquei com a sensação que quando experimentei aqui que você não estava, a iluminação estava boa, por algum motivo escureceu ali na hora que eu entrei, mas pode ser aí. Então, tá boa. A Cássia também diz, mas a Nívia acabou de falar que ficou meio escuro. Nília, dá o feedback aí pra gente se a outra luz estava melhor. Porque aí eu ligo, eu tô com uma luz ali, mas não sei por quê que ficou. Como nós vamos ter uma hora de trabalho, eu penso que eu vou tentar de novo acender a luz. Tudo bem. Boa noite pro pessoal que tá entrando aí. Com o Marco, Elisete, Marcela entrou também. Ó o que falaram aí, hein, Jamil? Suas palavras iluminam. Isso que é honra, hein? Que moral. Ah, muito bom, muito bom. Estamos aqui, vamos conversar sobre um tema que eu falei no meu bate-papo. Nós temos uma roda de conversa. A Nívia falou que agora ficou bom. Nós temos uma roda de conversa aí que eu faço todos os finais de tarde, de 10, 12, 15 minutos. E aí eu disse que estaria aqui com você e falei do tema que vamos conversar. E lembrando sempre que não precisa muita gente para mudar o mundo. Jesus Cristo, com 12 pessoas, com 12 executivos, mudou a história da humanidade. Ele foi tão grande a presença dele na história humana que não coube na história a sua história. A história teve que se dividir antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanho foi o impacto que esse líder deixou e fez com um grupo de 12 executivos, ou Uhum. seja, com um grupo relativamente pequeno. Então, nunca subestime um pequeno grupo de pessoas que, organizados, objetivados, coordenados, possam realmente mudar o mundo. Porque, de fato, foi só assim que o mundo mudou. É quando se tem objetivos bem definidos. É isso que estrutura qualquer situação. Então, nós estamos aqui em 16, 17 pessoas, começando uma conversa agradável, um bate-papo agradável sobre finanças. É, Prazer estar com você aqui. é verdade, Jamil. Você já introduziu bastante coisa que a gente vai conversar hoje. Eu quero te agradecer pelo tempo. Eu sei como que essa agenda é corrida, né? A gente planejou isso aqui faz 3 semanas já, pessoal. Tamanho é a dificuldade de a gente conseguir casar as agendas. E eu sei, Jamil, que tem um público aí, seguidores fiéis, seus, muita gente que já entrou, já comentou, mas tem muita gente também que são os meus seguidores, digamos assim, né? Eu gostaria que você se apresentasse. O que eu posso falar do Jamil, com as minhas palavras? É o maior especialista, o maior conhecedor de Napoleão Hill do Brasil. Pessoalmente, a pessoa que mais me ensinou, seja online, seja nas poucas interações que a gente teve sobre desenvolvimento pessoal, profissional e muita coisa que a gente vai falar. E é também, né, o fundador do Mastermind, o único instituto do Brasil que tem autorização pela Fundação Napoleão Hill dos Estados Unidos para funcionar. Mas se apresenta aí, Jamil, para o pessoal que não te conhece ainda. Ana, eu conheci Napoleão Hill em 1978.
Ou seja, eu era um adolescente, era um pós-adolescente. Aliás, eu era um adolescente, porque eu tinha 13 e não tinha completado ainda 14 anos. E o livro mudou bastante a minha vida, me tirou de uma condição muito adversa, de, de, de vendedor de picolé, de engraxate de sapato, na rodoviária, de servente em obras, de vendedor de lenhas de casa em casa, a uma situação bastante interessante. A distância que me distancia daquele menino não é só a idade, não é só o tempo, foi as realizações. E tudo isso porque eu conheci a obra de Napoleão Hill e montei uma estrutura, um planejamento, um mapa para poder chegar onde hoje eu cheguei. Claro, isso acabou me interessando tanto que eu fui atrás de Mastermind. E o Mastermind esteve no Brasil desde a década de 70. Depois ele mudou da mão do seu Ismael, veio para a nossa mão. E aí eu fui estruturando um modelo de franquias e hoje nós estamos em 23 estados brasileiros. Ou seja, praticamente no país inteiro nós temos pessoas que representam a nossa fundação e nós somos filiados à Fundação Napoleão Hill dos Estados Unidos. Hoje eu tenho o prazer de ser amigo pessoal do neto de Napoleão Hill, Dr. James Hill, os dois bisnetos de Napoleão Hill, eu conheço as crianças, que hoje já são adolescentes, tem um que é boxeador, sou conselheiro da fundação, e a fundação hoje está em mais de 80 países já, porque agora o David Barra assumiu a Ásia e ele vai coordenar toda a Ásia. Então, com esse modelo da internet, é possível coordenar muitos países, né? Em especial a China, que é quase um planeta à parte, né? A China é quase outro planeta. Então, você vê que em 1500 nós tínhamos 500 milhões de habitantes no mundo. A China hoje tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Então, nós estamos lá, na China, agora, através da Fundação Napoleão Hill. E ao conhecer essa obra, eu acabei me dedicando, porque aí eu fui fazer administração, eu fiz Jamil, deixa eu te interromper, uma curiosidade minha. Eu trouxe 2 livros, talvez os 2 que eu mais gostei, mas desde o começo da sua fala você falou uma obra. Teve uma que te marcou, uma que foi o grande diferencial? Boa essa pergunta. É assim, Napoleão Hill escreveu, ele mesmo escreveu 18 livros, ele. Mas hoje nós temos exatamente o dobro das obras lançadas. São 36 livros de Napoleão Hill. Como é que são esses livros de Napoleão Hill? Porque ele deixou muita coisa gravada, muita coisa escrita, então foi transformado em livros, tinha parcerias, que foi depois que ele morreu, em 1970. Mas a grande obra de Napoleão Hill é o livro A Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo foi o livro que mudou a história do pensamento empresarial no planeta. Porque ele conheceu, em 1908, um empresário que, através de uma boa conversa que eles tiveram, eles fizeram um acordo para pesquisar as pessoas ricas, os homens ricos. E ele passou 20 anos estudando os homens ricos da sua época, do início da primeira metade do século XX, e transformou isso numa obra. Eu, por sinal, tenho aqui aqui está o manuscrito. O livro levou 20 anos para ser escrito. Começou em 1908 e foi lançado em 1928. O livro original tem 1.280 páginas. O original lançado. Esse aqui é um livro que foi antes de ser lançado. Esse aqui é de 1925, 3 anos antes. Esse manuscrito aqui, a pedido nosso, foi um pedido para a Fundação
publicou aqui no Brasil através da Citadel, que é a editora que comprou todos os títulos de Napoleão Hill. E depois desse livro, ele acabou lançando em 1928. Só que em 1929, e você estuda bastante isso, né, ele teve a queda, o grande crash da Bolsa. E aí teve uma crise muito prolongada nos Estados Unidos. Então, um livro de estudo, porque esse livro é um livro é um livro para pesquisador. Aqui, ele listou 17 comportamentos empreendedores, que ele percebeu que esses comportamentos empreendedores, não importa onde a pessoa esteja no mundo, se é na Ásia, se é na África, se é na Oceania, se é na Europa, se é nas Américas, aonde a pessoa estiver, se ela tiver esses comportamentos empreendedores, ela vai colocar essas ideias em pé, colocar suas ideias em pé, vai contribuir com a sociedade, vai ter uma vida acima da média, vai fazer as coisas acontecerem. Agora, esse aqui é um livro para pesquisador, porque aqui ele colocou quem foram as pessoas que ele pesquisou, aonde pesquisou, quais foram os critérios absolutos, quais foram os critérios desejáveis. Então, aqui é um livro de pesquisador. Quando chegou em 35, ou seja, 5, 6 anos depois, que o auge da crise, a quebra foi em 29, mas o auge da crise foi em 33. Porque em 1930 os banqueiros dizem, não adianta emprestar dinheiro porque as pessoas não vão ter dinheiro para pagar. As fábricas disseram, não adianta produzir muito que as pessoas não vão ter dinheiro para comprar. Quando chegou em 31, reduziu o crédito e reduziu a oferta. Então nós chegamos em 32 com um problemão de oferta e de crédito e de dinheiro. Tudo isso resultou que em 33 foi o ápice da crise. Então, que foi quando o Roosevelt ganhou aquela eleição histórica nos Estados Unidos e mandou depois por 4 mandatos. Que o único presidente americano que teve mais de 2 mandatos foi Theodore Roosevelt, porque ele pegou no pós-29 e foi até o final, quase praticamente até o final da Segunda Guerra Mundial. E foi por causa dele que a Constituição americana tem uma das emendas, uma das pouquíssimas emendas que a Constituição americana tem, em que eles limitaram em 2 mandatos para que não corresse o risco de nascer reis lá, ter imperadores, né? Pessoas que se perpetuassem no poder. E aí ele foi ajudar, ele foi ser conselheiro de Roosevelt, Napoleão Hill. Que nessa época ele já era um escritor de tamanho nacional, já era um homem muito influente. E nesse período ele enxugou o livro. O que quer dizer enxugou? Ele lançou, fez um livro de 380 páginas. De 1.200 para... de 1.200 para 380 páginas. Que é o livro Quem Pensa Enriquece, que você tem aí na mão. Tu mostrou o original aí. É isso mesmo. Mostrou o original. Em cima aqui, olha aí no teu livro, aqui tem uma frase aqui. Lê essa frase que está ali escrita aqui. Ó, a minha tá em inglês aqui. For men and women who resent poverty. Para homens e mulheres que querem se livrar da pobreza. A gente pode traduzir assim. Exatamente. Para homens e mulheres indignados, revoltados com a pobreza. Ou seja, era um período que... Foi em 33 que o Walt Disney fez aquele episódio histórico do Mickey, em que o Mickey sai pelas ruas de Nova York catando comida no lixo para comer de tão pobre que ele estava. Então havia uma revolta com a pobreza. E ele lançou esse livro aqui. Para não ser o mesmo livro, o que ele fez? Ele pegou dos 17 comportamentos, ele criou os 13 passos. E esse livro aqui é o livro mais vendido do planeta de negócios. Ele é o Eu não mais sabia. Vendido, ele é o mais vendido. Então, é assim, para entender. Se você entrar lá, o teu público, o nosso público aqui, que eu estou vendo alguns amigos nossos aqui, se entrar lá e colocar lá a lista dos 10 livros mais vendidos de todos os tempos, você vai encontrar lá
os 10 livros mais vendidos, o primeiro é a Bíblia Sagrada. São Uhum. quase 5 bilhões lançados. Depois vem os livros sagrados. Estou vendo o Bozete aqui, olha que especial. Bozete, grande abraço para o Rio Grande do Sul. Muito prazer estar aqui com você. Ana Ribeiro. Olha, então, o que aconteceu? Você vem, os livros sagrados, só aí já são 5 livros. Depois vem O Vento Levou, vem O Senhor dos Anéis. Aí, quando chega no 9º livro dos 10 mais vendidos, no 9º livro é esse aqui. O 9º é esse aqui. Só que dos 10, ele é o único de negócios. Uhum. Entendeu? Por isso que ele é o livro de negócios mais vendidos do planeta. Porque ele não é, ele é o que chama-se de live business, né? Ou seja, a parte do negócio que não é técnico. Ele entra mais nos comportamentos pessoais que hoje se chama de soft skills. Exato. As competências que não são técnicas, mas são comportamentais. Mas Napoleão Hill foi o primeiro homem a abordar isso, foi o primeiro pesquisador. É absolutamente impossível você encontrar alguém que fale em desenvolvimento pessoal, fale em liderança, sem ter que citar a pesquisa de Napoleão Hill. Então, você me fez uma pergunta e eu acabei dando uma volta ao mundo para poder explicar, mas é importante posicionar quem foi esse pensador. E você que venha dessa nova geração extraordinária que está surgindo aqui, de economistas, de jovens que estão fazendo aí um trabalho extraordinário, que conheçam a importância deste filósofo, que é um filósofo de 3 séculos, que ele nasceu no século XIX, impactou o século XX, e aqui nós estamos aí acendendo as luzes da 3ª década do século XXI, e ele continua com plena força e vigor. Muito assim, muito focado no empreendedorismo. E o empreendedorismo é o que salva uma nação, né? Perfeito, Jamil. Se tinha alguém, aqueles que não são seguidores do Jamil aí de longa data, que tinha dúvida, né, do porquê ouvir sobre Napoleão Hill, do porquê ver essa live, ler um livro, se aprofundar depois em um curso, acho que está mais do que respondido. E, Jamil, você mostrou o primeiro livro aí de 1.200 páginas, falou tanta coisa que ele fez. Eu acho que assim, a gente pode resumir que a motivação por trás de tudo isso foi encontrar o comportamento que levava ao sucesso. Seja lá como cada um vai ter a sua definição, mas quais eram os drivers, né, os motores para isso. E o tema da nossa live, né, as leis do sucesso, a gente tem aquele livro lá com as 16 leis. E antes de perguntar algumas delas em específico, eu vou focar aqui mais para a área financeira. Eu queria saber de você quais são as mais importantes. Eu sei que você vai lembrar de cabeça muito mais do que eu até anotei aqui porque são muitas, né? Mas se você citar por cima, quais são as mais importantes para quem quer crescer não só financeiramente, né, mas o que você comentou agora das soft skills, eu posso ver isso muito na prática, seja no meu trabalho, seja com os meus colegas, seja com o meu irmão, por exemplo, que está na faculdade. Cada vez mais a exigência técnica que era necessária está mudando agora para soft skills, né? Porque aquilo que é técnico, a gente aprende. Você entra numa empresa, a pessoa te treina, você tem um curso, ou você tem uma máquina que faz isso hoje em dia, você nem precisa mais daquele conhecimento. Agora, a parte comportamental, é difícil alguém te treinar, né? É difícil você mudar de uma semana para outra, mudar de empresa e simplesmente mudar quem você é. Então, tudo que você falou traz um pouco da relevância desse assunto para hoje em dia, né? Então, eu vou jogar para você. Quais são as leis mais importantes hoje aí? Essa pergunta talvez seja a pergunta que eu mais tenha respondido quando vou tratar dessas leis especificamente, que são 17 leis. Porque, assim, no início ele falou do Mastermind mais 15 leis. Depois, mais à frente, ele percebeu que tinha mais uma lei que fazia toda a diferença, que era o fio condutor capaz de produzir aquelas leis dentro da pessoa para que tornasse-se um hábito. Então, ele criou a lei chamada força cósmica do hábito, ou a força do hábito, como nós traduzimos depois mais para a atualidade.
Então, são 17 leis. O que quer dizer a palavra lei? A palavra lei quer dizer liberdade e segurança. Ela tem, dentro dela, a palavra lei tem limite e liberdade. Tem liberdade e tem limite. Por isso que, se uma coisa que tem liberdade e tem limite, ela gera segurança. O que é segurança? É sentir-se bem, sentir-se tranquilo, sentir-se sereno. Então, ele percebeu que se as pessoas conhecessem essas leis, ela podia sentir-se segura que, aplicando essas leis, um belo dia esta pessoa estaria entre os bem-sucedidos da sua geração. Então, são 17 leis. Eu posso até falar as 17 leis aqui. O que nós sabemos e percebemos é que tem algumas leis que são determinantes, mas as 17 são importantes. Tem aquelas que são fundamentais. Isso é mais ou menos como você fazer um prédio. Você tem que fazer uma boa fundação, uma boa estrutura, fechar, colocar luz, água dentro. Agora, tem aquelas leis que dão um acabamento, depois tem um bom acabamento, né? A lei número 1 é a lei que não há nenhuma possibilidade de alguém pensar que vai para algum lugar sem ter um objetivo principal bem definido. Dos fatores de êxito, dos fatores de sucesso, os fatores que fazem as pessoas triunfarem, é ela saber o que ela quer na vida. Não é por acaso que todos os especialistas em comportamento humano são unânimes em afirmar que quem sabe o que quer vai mais longe, que o mundo se abre para deixar passar quem sabe o que quer. As pessoas respeitam quem é objetivado. Então, o objetivo principal bem definido é o que determina. Claro que dentro do objetivo aparece muito a palavra propósito, inclusive ele se refere a propósito. Qual é a diferença entre o propósito e o objetivo? O propósito é interno, o objetivo é externo. Você só consegue definir esse propósito interno quando define o externo. Então, existe aqui um paradoxo, uma contradição. Primeiro, você tem que definir o externo para poder definir o interno. Como assim? Porque se eu não sei para onde eu quero ir, eu não sei como sentir e lidar com esse sentimento. Então, o propósito, que é o início de todas as realizações, é o somatório dos nossos objetivos, das nossas metas, da nossa missão, é o somatório dos nossos valores, das nossas verdades profundas, que conduz. Então, qualquer pessoa, você pode estar no navio mais luxuoso, mais moderno do mundo. Se não souber para qual porto vai ir, vai fazer... você vai pegar milhões e ficar rodando no oceano. Então, por um navio. Imagina o avião mais, a aeronave mais moderna do mundo. O A380, que é o maior do mundo. Né? O transatlântico dos ares. Se não souber para onde ir, vai inclusive fazer uma tragédia, porque como é que vai ficar? Então, saber para onde vai é a número 1, é a lei número 1, é a fundamental, é a principal, é como fazer uma viagem, você tem que definir primeiro o destino. Então, essa é uma delas. Agora, se ela define 80% de todas as realizações, o porquê das outras? Bom, é mais ou menos assim. Você, para fazer um bolo, 80% do bolo é a farinha. Mas se você não tiver a forma, se você não tiver o leite, não tiver o açúcar, não tiver o ovo, não tiver a água, ele não vai ficar... Você não consegue fazer um bolo. Então, existe o que é determinante e existe esse entorno para que possa ser sustentado no caminho. Perfeito. Agora, posso já ir falando as outras leis, porque eu me lembro que eu percebi que você gosta de fazer perguntas, e lembre-se que eu sou professor, então tem uma tendência a disparar, né? Melhor você... Não, calma aí, deixa eu fazer então. Você comentou que essa é a pergunta que você mais recebe, né, Jamil? Eu imagino que você saiba qual que eu mais recebo. Se eu falo de finanças, o que todo mundo me pergunta é qual o melhor investimento? Qual o que rende mais? E uma coisa que eu ensino, e que muita gente ainda não se tocou, é que mais importante, pelo menos em um horizonte de 10 anos, olha isso, uma grande parte da nossa vida, né? Mais importante do que o quanto você ganha com os seus investimentos é o quanto você poupa.
matematicamente, se você é uma pessoa que consegue guardar mais, ainda que você tenha investimentos mais conservadores ou menos rentáveis, em 10 anos você vai ter mais do que aquele que guardava pouquinho do salário, mas que achou a mina de ouro. E eu sempre tento trazer isso, né? E eu sei que tem algumas das leis que falam sobre autocontrole, que dá para a gente aplicar na nossa vida econômica, né? Sobre poupança, como se planejar, e também lei de economia. Para quem quer aqui conseguir aplicar tudo que aprende com o Renan, mas que não sai do papel, né? Para quem quer aprender a se planejar financeiramente, quer ter domínio sobre as suas finanças, como que a gente consegue aplicar essas duas leis? O objetivo principal bem definido, ele dá uma direção. E quem tem direção sempre tem mais segurança, porque na vida é a máxima, né? Melhor você estar parado olhando para a direção certa do que estar correndo na direção errada. Por isso que quem tem propósito, quem tem objetivo, ele não tem ansiedade, porque ele sabe para onde está indo. Ele tem que certificar apenas que cada passo que ele der seja em direção a esse objetivo. Agora, depois que você tem essa lei, você precisa definir também algumas coisas para essa caminhada. Você, por exemplo, falou, poupar é o número um, é o hábito número um. Então, tem uma lei que é a lei saber lidar com dinheiro, porque depois a gente vai traduzindo. Quando ele falava lá saber poupar, com o tempo a gente foi pegando essa linguagem dele, entendendo o que ele queria dizer semanticamente. O que quer dizer assim, semanticamente? O que sentimentalmente ele queria falar com essa lei? E aí a gente percebeu que ele queria ensinar a gente não a poupar um percentual, mas saber lidar com o dinheiro. Além de saber poupar, saber investir, saber como lidar, ter a percepção que o dinheiro é muito mais mental do que no bolso, haja vista que tem até um livro bastante conhecido que das 100 maiores fortunas da loteria esportiva americana, 100 voltaram a ser pobres. Né? Por quê? Porque o problema não era de bolso, o problema era de cabeça. Eu conheço uma pessoa que ganhou, na época da loteria esportiva, parece-me que na época era em torno de mais de 20 milhões de dólares. Quanto é que dá isso hoje? Dá mais de 100 milhões de reais. Né? Se pegar o dinheiro de hoje, é capaz de dar 120 milhões de reais. Isso é uma fortuna extraordinária. E eu me lembro que em menos de 10 anos, Renan, ele teve que pegar de volta um apartamento que ele tinha dado de presente para a mãe dele. Então, o problema verdadeiramente não é de bolso, é de cabeça. Aquele filme, Até que a Sorte nos Separe, do Hassum, que tem passado aí, é baseado na história daquele lixeiro inglês que ganhou 35 milhões de libras. Isso dá quanto? 3, dá quase 300 milhões, né? Quase 300 milhões de reais. Em 5 anos voltou a ser pobre. Como é que alguém consegue fazer tanta loucura assim? Então, saber lidar com o dinheiro, como entender essa dinâmica de saber lidar com o dinheiro. É fundamental, que é a lei, na ordem das leis, da lei do triunfo, é a lei número 4. E depois você citou o autocontrole. Assim, quanto mais vai se subindo na pirâmide empresarial, Renan, quanto mais você vai subindo, novos comportamentos vão sendo exigidos. Do meio da pirâmide para cima, não se analisa mais currículo, Renan. Não se analisa mais currículo, você analisa energia. O teu interlocutor tem capacidade de resistir pressão? Tem estofo para resistir pressão? Qual é a capacidade dele de sentar numa mesa e negociar? Qual é a capacidade que essa pessoa tem para, diante de um problema, tomar decisões? Então, quando você começa a falar isso, o comportamento mais exigido, eu vou traduzir aqui numa linguagem de fácil compreensão, depois eu volto para a linguagem acadêmica. É a capacidade de engolir raiva. Porque você tem que aguentar apanhar. Do meio da pirâmide para cima, você tem que aguentar apanhar. Porque se você explodir, se você dar piti, se você soltar a tampa, se você não sei o quê, vai lá para baixo, porque aqui não tem lugar para imaturo.
Quando a gente pega esse mesmo comportamento e leva para a tua análise do autocontrole para guardar dinheiro, é resistir, você saber a renúncia, porque a pressão do ambiente vai te dizer, compre um carro novo, compre uma casa, compre isso, aquilo que o Kiyosaki fala, fica gastando um caminhão de dinheiro com brinquedinhos caros, como lancha, como isso, como aquilo, né? Você acaba gastando muito dinheiro. Ou vai para o shopping, gasta um monte, ou vai para qualquer lugar, gasta um monte. Então, saber resistir à pressão é que vai separar o menino dos adultos, a criança do adulto. Então, além de saber lidar com o dinheiro, saber qual é o que se quer, saber lidar com o dinheiro e saber suportar a pressão. E excelente. É isso que vai fazer o grande ficar grande. A melhor ilustração, a melhor analogia é a analogia do diamante, né? Porque provavelmente o teu público saiba disso, mas como diz na Azul, você já sabe, mas não custa relembrar, o diamante, o carvão mineral e o grafite é 100% a mesma formação celular. Não é 99,9%. É 100% a mesma formação. Mas como é que eu tenho aqui lápis? Está ali. Eu tenho ali lápis. Um lápis, que é o grafite, ele é suave, você risca num papel, ele é suave, não rasga o papel de tão macio que ele é. Se você quebrar um lápis, nem chega a doer tanto no bolso. No entanto, ele tem a mesma formação que o diamante. O carvão mineral, ele já é um pouco mais rígido, claro, depois de suportar o fogo, ele ajuda na liga do ferro e tal, mas ele é relativamente barato. Uma barra de CA60 você compra por $10 aí, com 11 metros de comprimento. Agora, como é que a mesma formação celular vai formar o diamante? O diamante é 250 vezes mais caro que o ouro. É a substância mais rígida do planeta. Como é que é essa formação aqui, que passa num papel e não risca, um diamante pode riscar e cortar coisas extraordinárias? É por um processo chamado alotropia, que é a pressão celular das células. As rochas pressionam tanto, que fazem com que ele se transforme na substância mais bela e mais valiosa do planeta. Então, o segredo que vai fazer as pessoas realmente serem diferentes é essa capacidade de resistir pressão. Por isso que o autocontrole, a capacidade de resistir o estresse, as preocupações, a ansiedade, toda a pressão, é que vai fazer um grande ser grande e sustentar a grandeza. Porque não é ficar rico, é continuar rico, é manter rico. Nós demos exemplo aí de pessoas que ficaram ricas e ficaram pobres, ficaram ricos e ficaram pobres. O que eu já vi de dinheiro mudar de mão ao longo desses 56 anos, quando eu era da tua idade, mais novo que você, da idade do Rodrigo, eu me lembro, tinha amigos lá da segunda geração, filhos de pais muito ricos lá em Balneário Camboriú, e teve um que eu encontrei numa situação tão lastimável, que cheguei a me constranger, porque ele morava numa cobertura de frente para o mar, em Balneário Camboriú, e ele estava trabalhando lá de porteiro na prefeitura, numa situação lastimável, porque o prefeito, né, em homenagem ao passado, deu um empreguinho para ele. Então, o que fez alguém que morava numa cobertura e parar numa situação de periferia trágica? É a capacidade de não suportar a pressão da disciplina, não pagar o preço do trabalho, porque não adianta, ninguém cresce sem dar duro. Se alguém pensa que vai ser grande sem fazer mais que o combinado, sem se dedicar, você é o que você é, porque eu vejo, acompanho teu irmão, acompanho o Rodrigo, está sempre estudando, sempre se dedicando, acompanho você de longe, eu vejo como é que é, eu vejo os meus filhos, há um preço a ser pago, há um preço que eu paguei.
que são os 3 passos para você fazer chegar em qualquer lugar. Defina o que você quer, defina quanto você vai pagar pelo que você quer e depois pague o preço pelo que você quer. Esse preço é em tempo, em dedicação, em dinheiro também. E tudo isso está dentro desse escopo que você falou, que é a lei do autocontrole. A capacidade de conviver com esse ingrediente, essa centrífuga toda e controlar-se a si mesmo. Senhor do seu destino e capitão da sua alma. Excelente. Essa história do diamante eu já ouvi tantas vezes, mas cada vez que eu ouço parece que eu fica até estufa o peito, fica até mais forte. E no mercado financeiro... A gente fica com vontade de dizer, pode bater que eu quero virar diamante. Exatamente. E no mercado financeiro, Jamil, eu até te perguntei, né, do autocontrole voltado para poupar mais, para o controle, planejamento financeiro, mas tem um outro aspecto do autocontrole que o que a gente mais vê, que eu mais vejo falta, né, é a falta desse autocontrole, dessa disciplina para seguir uma estratégia e até o final. Outra coisa, no mercado financeiro, Jamil, as grandes tacadas, quando você faz dinheiro de verdade, você consegue ganhar dinheiro igual todo mundo, mas as grandes tacadas é quando você vai contra a maioria. É quando o que o Buffett fala, né? Quando todo mundo está otimista, quando está sol, você compra guarda-chuva, você vai contra o que todo mundo está falando, sai daquela euforia. Mas quando todo mundo está pessimista, como foi 1930, 1931, ninguém achou que a bolsa fosse voltar, ninguém achou que fosse haver prosperidade novamente. Quem foi corajoso, quem foi contra a manada, foi quem ganhou dinheiro de verdade. Então, o autocontrole no mercado financeiro, não sei se eu posso falar que é mais importante que a parte técnica, mas é pelo menos tão importante quanto. Não só para se planejar e guardar mais, mas também para aguentar os trancos da bolsa, ou seja lá, os ativos que a gente estiver falando. Assim, você faz parte de uma nova geração que está construindo cultura. Eu coloquei o óculos aqui para ler alguns comentários aqui. Muito obrigado pelos comentários carinhosos, elogiosos. Que prazer estar aqui, vendo alguns amigos. E você faz parte de uma nova geração. Uma geração que está olhando o investimento na Bolsa como um grande fator novo na economia brasileira. Nós vamos ter um crescimento agora em V. Nós tivemos uma queda em V, né? Caiu no vazio, né? Lá embaixo. A gente vem queimando gorduras e reservas há 1 ano e pouco. De cada 3 pessoas, 2 foram seriamente abaladas por essa crise mundial. Então, isso pegou realmente todo mundo. Agora, chegou aqui embaixo, chegou aqui, vai começar o crescimento. O crescimento vai ser em V. Ontem, eu não me lembro, eu vi as previsões do FMI para o Brasil, já são previsões de prosperidade e de crescimento superior. Então, nós vamos ter um grande crescimento. Quando vem bonança, quando vem prosperidade, é muito comum, às vezes, a pessoa confundir o momento com o todo. Confundir a fotografia com o filme. Nem todo momento será sempre próspero e nem todo momento próspero será sempre próspero e nem todo momento difícil será sempre difícil. Nós vamos reverter isso. E aí é aquele negócio. Quem tem dinheiro bastante para investir, quem poupa, e é isso que o Napoleão Hill explica, ele, em épocas que tem oportunidade, ele tem uma reserva para investir. E isso é fundamental saber, porque nas ações, por exemplo, que tem essas variáveis, aí de repente a da Petrobras teve aquela queda, agora estabilizou, vai começar. Tem que saber controlar o frio na barriga, porque a vida é o altos e baixos. E às vezes no mundo das ações aí é quase uma gangorra, uma montanha russa, né? Então tem que ter frieza, não pode se apavorar, não pode achar que perdeu. Tá? Eu me lembro, alguém que falou assim, fiquei 300 mil mais pobre. Isso não é verdade. Você perdeu um número lá, mas se tiver capacidade de manter a frieza,
a serenidade e vai recuperar isso, né? Verdade. Jamil, tem um clichê que só é clichê porque é verdade, né? Que fala que a gente é o resultado dos livros que a gente lê e das pessoas com quem a gente convive. Eu acho que isso, todo mundo aqui, as 30 pessoas que estão aqui, podem confirmar isso. E o Napoleão Hill traz um pouco disso quando ele fala do mastermind, da mente mestra, né? Muita gente já ouviu falar desse termo, acha bonito, acha legal, ama quando você fala, mas além de explicar um pouco mais esse conceito, né? Como que a gente pode aplicar isso? Como que eu posso fazer isso, seja para desenvolver uma nova habilidade com finanças, ou para crescer na minha carreira, ou mesmo para aprender uma nova habilidade cultural? Como que a gente pode aplicar isso? Sair daqui com alguma coisa para fazer na próxima semana? Ó, Renan, assim, eu vou muito aos Estados Unidos e eu vou muito ao estado da Virgínia, que é o estado da Virgínia, assim, para quem está ouvindo entender, ele começa ali na beira do mar, mas ele vai 800 quilômetros para dentro. E quando ele chega lá no final, ele afunila. Ele é mais ou menos como se fosse o Triângulo Mineiro aqui para nós. Ele afunila. Quando ele chega lá no funil, ele fica ali do lado. Você chega, você faz assim, você vai para o Kentucky, ali vai para o Tennessee, ele termina ali, da Tríplice Fronteira. E a cidadezinha que eu vou é exatamente ali na Tríplice Fronteira, que é onde Napoleão Hill nasceu e é a sede da fundação. A cidade tem 3.700 habitantes, ou seja, é um vilarejo para nós, né? Todo o condado ali de Wise, que são 8 cidades, tem 35 mil habitantes, somando tudo aquilo ali. Eram quase aldeias ali. Mas na cidade de Wise tem Lions, tem Rotaries, tem o Honors Club. Honors Club, que nós não temos aqui, é quase como se fosse o Rotary. Tem o Tivalier, que é como se fosse o Lions. Tem maçonaria, tem 5 grandes igrejas. O que são isso? São grupos de mastermind, são grupos de apoio, são grupos de desenvolvimento. A diferença dos americanos para nós é assim, aqui no Brasil, se você tem uma rua que ela não está calçada, dia de sol é poeira, dia de chuva é lama, o pessoal se reúne, vai para frente da prefeitura reclamar, xingar o prefeito e pedir para o prefeito ir lá calçar a rua. Sabe o que eles fazem lá nos Estados Unidos? Eles se reúnem todos da rua, vão lá e calçam a rua. E aí eles vão lá à noite, se reúnem lá e vão debater isso. E vão conversar sobre isso. Então, os grupos de autoajuda, que é a mente maestra, são grupos de apoio, grupos de autoajuda, grupos de crescimento pessoal, que eles chamam lá, eles não usam muito a expressão autoajuda, de crescimento pessoal. Esse crescimento pessoal, quando a gente pega, porque os Estados Unidos foi montado em cima desse conceito, é um conceito que vem sendo estudado pelos americanos há mais de 200 anos. E eles fizeram essa mente maestra, já liberdade e oportunidade, que é os 2 pilares deles, já é o pilar que sustenta os Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, qualquer pessoa pode vencer, desde que a pessoa vença os seus medos internos, as suas dificuldades, as suas crenças limitantes e vença as dificuldades no meio do caminho. Então, eles fizeram de liberdade e oportunidade, eles chamaram de o mastermind, a mente maestra. Por isso que eles têm a paixão pelo winner, paixão pelo campeão. We are the champions, nós somos os campeões, nós somos o número 1, no time for loser, ou seja, não tem tempo para perdedores. O que mostra que eles têm esse foco no número 1, por isso que eles gostam do Capitão América, do Homem-Aranha, do super-herói, da Mulher Maravilha. Eles têm o foco em quem vence, eles gostam de quem dá certo, eles são apaixonados por quem dá certo. Então, por quê? Porque é uma mente maestra deles. E aí eles foram trazendo todo este conceito, né? Quando o Thomas Jefferson escreveu lá nos seus landmarks, We have a golden dream, nós temos um sonho dourado de construirmos uma nação que seja tão belo quanto Atenas, seja tão grande quanto Roma e tenha frente para os 2 maiores oceanos da Terra. Isso é uma mente maestra, isso é um destino manifesto.
Por isso que eles fizeram Washington tão belo quanto Atenas. Por isso que eles fizeram Nova York tão grande quanto Roma. Por isso que eles fizeram toda a conquista do Oeste. Eles tinham direção. Porque eles diziam, um dia o americano médio vai se banhar no Pacífico e ainda estará pisando em solo americano. Todo aquele processo de conquista do Oeste. Isso foi uma mente maestra. Foi uma mente mestra, um mastermind bem definido, que eles iam construindo através das igrejas, através da religião, através dos grupos de apoio, através de toda essa estrutura que eles criaram. Então, depois que quando Napoleão Hill conheceu essa metodologia e transformou isso num método de liderança, os grupos de mastermind, para aplicar aquilo que você falou assim, como é que faz para sair daqui amanhã e montar um grupo? Então, são 8 passos para você montar um grupo. Eu trato isso, inclusive, na síntese de um dos meus livros, explicando o Mastermind. Primeiro passo, reúna um grupo de 2 ou mais pessoas. O ideal é que você vá, no máximo, até 12 pessoas. Mais do que isso, ficam grupos muito grandes. Né? De 2 até 12 pessoas. E que essas pessoas tenham objetivos em comum e que sejam pessoas que tenham objetivos em comum e que tenham harmonia entre si, para você poder colaborar. Tá? Reúna essas pessoas, porque nós somos o resultado das 12 pessoas que nós mais convivemos. É das 12 pessoas, não é das 5, como tem se falado aí. Ou alguém diz assim, não, mas é que é o seguinte, o Jim Rohn falou que assim, o Jim Rohn pode ser que no dia que ele escreveu tinha tomado um uísque a mais e escreveu. Ele não é dono da verdade. Eu gosto do Jim Rohn, mas inclusive vi ele várias vezes, mas ele escreveu 5, como o livro dele ficou famoso, pronto. Mas é das 12 pessoas. Por quê? 12 quer dizer a mente que governa com sabedoria. Por isso 12 apóstolos, por isso 12 territórios, por isso 12 candelabros no templo, por isso 12 meses no calendário. Então, no máximo 12 pessoas. Então, reúna um grupo. Pode ser de 2 pessoas, pode ser de 3 pessoas, de 4 pessoas, 5 pessoas. Porque reunir, ele sempre pede para se fazer uma meditação, uma oração. Como nós no Brasil, 94% da população brasileira é cristã, ou cristã católica, ou cristã protestante, ou cristã evangélica, faz uma oração, um Pai Nosso, pede a Deus a presença para criar harmonia. Para criar harmonia. Depois tem um objetivo. Olha, nós estamos reunidos aqui para falarmos de finanças, por exemplo. Qual é a melhor maneira de nós crescermos? Como é que nós podemos fazer um clube de investimento? Qual é a melhor maneira de investir? Qual é a melhor maneira de guardar dinheiro? Qual é a melhor maneira de... Enfim, você define o objetivo, cada um fala o seu ponto de vista em torno desse objetivo. E cada um vai compartilhando as suas dificuldades. Eu tenho um problema com guardar dinheiro. Ele sempre pede que o grupo ajude a resolver problemas. Por exemplo, às vezes a pessoa pega esse mesmo exemplo aqui, pode ser reunião de um grupo de pessoas para fazer oração em favor de alguém que está doente. Ou pode ser um grupo de pessoas que se reúnam para pessoas ajudarem a evitar a bebida no final do dia, que o final do dia é o momento mais difícil para quem tem o vício no alcoolismo, né, que é o entardecer, a sensação da agonia, da morte do dia, as pessoas sentem ansiedade, bebe, usa droga, essas coisas. Ou então, pessoas que têm desafios para resolver, porque tem uma mágica na vida que nós precisamos observar. Nós só crescemos quando vencemos resistência. Só há crescimento no ser humano quando ele vence resistência. É uma mágica que existe na existência humana. Então, um grupo de autoajuda, um grupo de apoio, uma mente maestra, um grupo de mastermind vai te ajudar a vencer as dificuldades interpostas no seu caminho. Então, amanhã, por exemplo, sai e liga, Renan, Rodrigo, Paulo, João, vamos nos reunir? Agora com o Zoom mesmo ficou maravilhoso, né? Perfeito, Jamil. Eu não conhecia esse conceito, mas 3 anos atrás, junto com meu irmão e um amigo da faculdade,
cada um numa idade diferente, numa fase da vida diferente. Informalmente, a gente falou, vamos criar um grupo nós três, a gente vai se reunir, a gente vai conversar, a gente vai mandar mensagem, conhecimento. E até hoje, Jamil, nós três estamos juntos, um é meu irmão, né? Então vai estar junto para sempre, o outro é meu sócio no negócio, está assistindo a live com a gente. Então, isso funciona, e funciona muito. Funciona muito, muito, né? E, Jamil, a última pergunta, antes de a gente ir para o final, para a gente conseguir cumprir com o nosso horário, tem uma imagem que eu lembro de você pessoalmente, e eu li em um livro seu também, que você fala, haja com entusiasmo e seja um entusiasta. E aquilo, eu falei, gente, eu preciso levar isso para o meu trabalho, eu preciso levar esse entusiasmo, essa alegria, mudar a energia do local onde eu estou, né? E por que eu estou trazendo esse assunto, né? Porque eu sei que isso é importante para quem pensa em liderança. Quando eu abri a caixinha lá, muita gente que é líder, o cargo de diretor comentou disso. Para quem quer ganhar uma promoção, para quem quer começar seu próprio negócio. Então, se você puder finalizar falando sobre esse agir com entusiasmo, e aí eu acho que já vem a questão da personalidade agradável, tudo isso que só faz bem e só traz resultado, né? Acho que a gente vai terminar com chave de ouro. O entusiasmo é uma responsabilidade pessoal nossa. A palavra entusiasmo, que tem origem no grego, que é entheos, que quer dizer ter Deus dentro de si, acordar essa força interior, ela tem 3 passos. Primeiro é a fisiologia. Assim, se eu ficar aqui olhando para baixo, aqui, daqui a pouco eu estou triste. Mas se eu olhar para cima, daqui a pouco vem uma energia. Então, sugerido em pessoas que têm desafios, às vezes, de depressão, em vez de ficar olhando para baixo, olhar para cima, que isso é a postura do herói, aquela quando as mulheres fazem aquela pose de Mulher Maravilha, o homem faz a pose de super-homem. Isso mexe com os nossos neurônios, mexe com a nossa estrutura e produz uma substância, uma enzima cerebral chamada endorfina, que é a enzima do prazer, tá? Que dá quando a gente dá uma gargalhada, tal, e ela gera um... Por que uma gargalhada é tão gostosa, uma boa risada é tão maravilhosa? Que produz a endorfina. Segundo, o exercício físico, assim, o aquecimento, o alongamento, fazer isso circular no sangue. E terceiro ter objetivos definidos, ter metas e se automotivar através das palavras. O que é o otimismo? O otimismo vem de ótica, do olhar. Otimismo quer dizer uma ótica melhor sobre o futuro. Então, todas as pessoas que têm uma esperança latente, têm um olhar para o futuro mais intenso, são pessoas mais proativas. O que quer dizer proatividade? É a capacidade de fazer as coisas sem ser mandado. É a capacidade de pensar e agir. Porque o que transforma ideias em coisas é a ação. O que tira as coisas do mundo das ideias, do mundo da luz e traz aqui para o mundo material é o agir. Por que o primeiro passo é o mais importante? Porque ele é o que vence a maior distância entre a cabeça e o coração. Ele é o que vence o maior de todos os medos do ser humano, que é o medo de nunca começar. Porque aquele espaço ali do nunca começar é que é desafiante. Então, esse primeiro passo, o agir. E ao agir, há um poder muito grande no agir. Porque tem poder quem age. Eu, quando fui reescrever esse livro em 2008, a gente fez um livro em 2008 sobre esse aqui, para ver se a pesquisa ainda valia. E eu perguntava, qual é a sua história? Perguntava para os empresários, e eles diziam o seguinte, olha, eu comecei e as coisas foram dando certo, o que dava errado eu recomeçava e fazia. Então a ação tem poder na ação. E claro, é muito melhor se levantar de manhã e dizer, Jamil, haja com entusiasmo e será um entusiasta, porque se você dá um comando interno, você age, é que nem está com medo. Se você agir como se tivesse coragem, parece que o medo foge de você. Porque a coragem não é ausência de medo, a coragem é o enfrentamento do medo. Em todo ato de coragem é um pouco de loucura e um pouco de esperança. Porque a coragem não é uma virtude que vem do cérebro, é uma virtude que vem do coração. Então, essa esperança, que é a capacidade
de esperar coisas melhores, de olhar a vida em perspectiva, vai trazendo junto, que você pediu ali, comentou, a personalidade agradável. Porque quando a gente olha alguém com uma personalidade atraente, carismática, e a palavra carisma quer dizer o dom da graça divina, né? Você diz, uau, queria ser que nessa pessoa, olha o brilho nos olhos, olha o jeito que ele caminha, olha a segurança, olha o milagre da autoconfiança e a exuberância que essa pessoa tem. Então, toda pessoa que tem uma personalidade atraente e agradável, ela fica interessante. E é muito melhor estar perto de pessoas interessantes do que pessoas não interessantes, né? Então, eu estou vendo, por exemplo, aqui o Coronel Martinelli, que entrou aqui. Eu quero até que você se conecte com ele, Renan. Está vendo ali, Martinelli, Estou Mr. vendo. Finance. Depois se conecta com ele, porque o Coronel tem um trabalho extraordinário em Brasília sobre finanças, mas extraordinário. Está fazendo aí a grande guerrilha da nação para consolidar esse conceito de uma mente milionária, de uma mente orientada para as finanças, que é esse trabalho que você está fazendo. Coronel, o Renan vem da USP, vem dessa estrutura da nova geração, que está orientado para resultados na área das finanças. Ou seja, conecta isso aqui, essa conexão aqui, você vai se conectar. Ele é um homem que eu ia falar aposentado, me perdoe, coronel, não é aposentado do Exército, não se aposenta. É reformado do Exército, está fazendo um trabalho extraordinário. E eu gostei que ele está na guerrilha, guerrear contra a mentalidade pequena, guerrear contra a mentalidade estreita, contra mentes limítrofes, para poder serem pessoas orientadas para as finanças. Então, se conecta. E não sei como é que nós estamos de tempo aí, porque se tiver mais tempo, o que eu quero deixar aqui de imagem é que a nova geração tenha essa esperança nesse país maravilhoso, essa nação maravilhosa que é o Brasil, que esse país é um país extraordinário. Nós temos terra, nós temos água, nós temos sol, nós temos uma capacidade de investir, de produzir alimento para alimentar mais de 3 bilhões de seres humanos na Terra. Ou seja, é a terra das oportunidades. O Brasil vai ser o farol do século XXI, mas nós precisamos preparar as pessoas para saberem lidar com isso. Porque a prosperidade, a bênção e o triunfo não fica na mão de despreparados, fica na mão de pessoas preparadas. Maravilha. Já viu, esse último tópico, uma coisa que você falou que foi o que mudou a chavinha na minha cabeça alguns anos atrás, é que em nenhum momento você falou, sinta-se corajoso, sinta entusiasmo. Não tem sinta nada. Vai lá e age com aquilo, deixa que o sentimento vem depois, né? Não precisa acordar com vontade, acordar com desejo. Faz o que tem que fazer, que depois o sentimento vem, a endorfina vem depois, né? Ele vem porque você age e o sentimento vem junto com a ação. A gente às vezes quer se sentir antes de agir. Age que o sentimento vem. Né? Perfeito. Nossa, chegou tanta pergunta aqui, mas não vai dar tempo. Mas a gente marca uma segunda, Jamil. Eu ia até falar para você deixar alguma mensagem final, mas acho que depois dessa mensagem de esperança com relação ao país, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, mas para mim fechou com chave de ouro. Pronto, o nosso país é muito rico. Agora nós estamos finalmente retomando a rota da livre iniciativa. Nós verdadeiramente estamos construindo uma nova história de livre iniciativa, trabalhar orientado para resultados. Nós temos o país que pode ser o grande país, verdadeiramente o país que vai pautar o planeta. Nós temos mais capacidade que a China de produção. A China só tem um pouquinho mais de território que nós. Pouca coisa mais do que nós. Então, nós temos capacidade de sermos os maiores do mundo. Que nós temos mais oceano, temos mais terra, mais produtividade. Com certeza. É verdade. Jamil, obrigado mais uma vez pelo tempo. Obrigado a todo mundo que participou até agora. O Éder que entrou aí.
tanta gente que te admira, Jamil. Eu agradeço pelo seu tempo, por todo o ensinamento, por toda a sabedoria. Se eu conseguir compilar tudo, eu vou fazer um post lá com um resumo dessa live. Aí o pessoal que está assistindo compartilha para essa mensagem chegar para mais gente. Muito obrigado. Foi um prazer e uma honra participar com você e parabéns por esse trabalho lindo que você está fazendo. Continue semeando a semente de mostarda, porque a semente de mostarda é a menor das sementes, mas ela é capaz de cair em cima de uma pedra e brotar e superar e crescer nas situações mais adversas que tem. Por isso que Jesus Cristo comparou a semente de mostarda, fez dela a parábola mais maravilhosa que existe sobre a maravilha da certeza que é a fé, que é a ferramenta da física quântica capaz de transformar coisas invisíveis em coisas visíveis. Então, continue semeando, seja esse semeador, vai semeando essa boa nova de que é possível construir um país mais próspero, mais justo, mais solidário, mais livre e balizado nessa estrutura cristã maravilhosa que é de pessoas firmes e generosas. Amém. Tamo junto nessa missão, nós dois e todo mundo que tá com a gente. Tamo Boa noite, junto. pessoal. Ótimo Boa descanso. noite. Obrigado novamente.